a todos. O tema escolhido hoje para nosso estudo trata-se de uma miscelânea de temas, de assuntos, passados rapidamente no Livro dos Espíritos, mas com um profundo esclarecimento dos aspectos que norteiam esses temas. Então, são eles os pactos, o poder oculto, talismãs, feiticeiros, bênçãos e maldições. Tudo contido nas questões 549 a 557 da citada obra. Quando falamos desses temas, para o estudioso do Espiritismo, fica claro alguns aspectos doutrinários de suma importância na relação entre nós encarnados com o mundo espiritual, a sintonia e o poder magnético. Esse mesmo poder magnético do passe misto, espiritual, mediúnico, que vocês recebem nas sessões doutrinárias de quartas e domingos. A sintonia, vocês já devem ter lido, já devem ter ouvido falar, que é muito divulgado nesta casa. É a nossa condição moral, o nosso patrimônio evolutivo, que se associa ao nosso pensar e com isso estabelece uma linha de ligação, uma linha de sintonia com o mundo espiritual à nossa volta. Tanto com o mundo espiritual, como com o mundo encarnado, já que nós nos aglomeramos com aqueles que nos são afins, e isso se dá por sintonia. O mesmo acontece no mundo espiritual. Então, o primeiro dos aspectos, aquele citado no Livro dos Espíritos como pactos, se refere a uma forma de acordo entre um encarnado com um espírito inferior para se fazer o mal. E a questão norteia a possibilidade e a validade dessa situação. É claro que os espíritos nos elucidam que tudo depende das nossas companhias espirituais. Então vamos tecer aqui, a título de exemplificação, um caso hipotético, mas bem real, no comum do nosso dia a dia, onde existem dois desafetos que nutrem cada um sentimento ruim pelo outro. Vocês não conhecem isso, né? Pois então, eu vou elucidar aqui, vou explicar para que vocês alcancem o pensamento. Nesse pensar mal, nesse desejar mal, há sempre a plateia espiritual à nossa volta. Nesta plateia espiritual há aqueles que têm antipatia por nós, aqueles que têm simpatia, ou mesmo acontecendo àquela pessoa a quem nutrimos um sentimento ruim. Não é difícil entender que as entidades ligadas àquela pessoa, que são antipáticas a ela, vão se aproveitar da minha sintonia ruim para influenciar-me contra ela. O tamanho do mal que eu vou gerar para essa pessoa depende do grau de moralidade que eu possuo. Se eu sou primitivo, um bandido, eu penso na violência física. Se eu sou o que sou, nem bandido nem santo, eu só penso mal. Mas só pensar mal é emitir uma onda negativa que pode ser aproveitada por uma entidade malfazeja para conduzir uma
condição de desarmonia para aquela pessoa. E há aqueles ainda que, não tendo nenhum tipo de sentimento ruim, não entram nesse exemplo. Então, portanto, se pensarmos mal, estamos contribuindo para o mal. O nosso próprio mal, já que quando emitimos uma onda de desarmonia, as entidades ligadas a nós e antipáticas a nós se aproveitam desta mesma onda para agir contra nós, e estamos, sem falar uma palavra, fazendo mal para outra pessoa, porque essa mesma onda de desarmonia pode ser manipulada por entidades infelizes contrárias àquela pessoa de quem eu sou desafeto. Então, ao invés de nós acreditarmos que eu posso entrar em conluio com uma entidade para pagá-la, convencê-la a fazer mal para alguém, antes eu devo entender, segundo a luz da doutrina espírita, que a minha própria má vontade para com os outros já produz o mal no mundo, para aquele e para eu próprio. Vocês devem ter ouvido falar de casos em que espíritos são pagos para fazer o mal. Neste caso, por ignorância, por uma condição primitiva do espírito, pode haver de fato uma associação através de um pagamento. Mas estamos lidando aqui com uma entidade ainda vinculada a essas formas primitivas de entendimento. Pagar para fazer algo. Neste caso, a entidade pode tentar fazer o mal. O que vai fazê-la ter sucesso é a condição mental, moral da pessoa a quem foi endereçado o mal. Dessa forma, se nós pensamos bem, se nós procuramos sempre nos desvincular do mal, nós estamos imunizados contra a ação malfazeja de espíritos. O pequeno problema que surge aí é que nós nunca estamos totalmente equilibrados. E em um ou em outro momento, pensamos mal de uma forma ou de outra. Para este caso, é sempre importante desejarmos o bem, não nos manter no mal. Porque quando eu oscilar para baixo, logo depois eu me reinvento e elevo os meus pensamentos. Uma fórmula apenas para fim de educação de hábito é substituir um pensamento ruim por outro bom imediatamente. Se vocês têm algum desafeto, substituam qualquer pensamento ruim por pensamento de sincero respeito, de entendimento que trata-se de um espírito imortal fadado ao bem como nós próprios. E, se possível, imagine-se abraçando-o e desejando-lhe o bem em palavras. Isto é apenas uma fórmula para educação do hábito, alterando o nosso panorama mental. Poder oculto de talismãs e dos feiticeiros. Neste aspecto, adentramos a questão do poder fluídico que todos temos. Todos nós temos em nosso fluido vital, em nossa energia vital, uma capacidade de emitir fluidos que podem levar bem ou mal para as outras pessoas. Esses fluidos são conduzidos pelo nosso pensamento, pela nossa vontade.
Então, quando eu penso, a questão da sintonia falada há pouco, junto com esse pensamento, eu emito um fluido vital característico do meu existir. E esse fluido vital alcança a pessoa que estiver em sintonia com esse endereçamento. É da mesma forma como ocorre no passe. Quando os médiums se distribuem para emitir a energia, há necessidade de que vocês desejem receber tal energia, para que dessa forma haja sintonia e vocês possam receber os benesses do passe. Se em algum momento houver uma indisposição mental, uma contrariedade contra essa prática, o fluido não é recebido em sua amplitude. Então a sintonia, neste caso, é fundamental. Então, extraindo daqui, feiticeiros seriam pessoas com uma boa capacidade fluídica de influência a outros e que manipulam esses seus fluidos para o mal. Dessa forma, eles teriam a capacidade de deixar alguém doente, de secar uma planta, de adoecer ou matar um animal e por aí afora. Se ele mudar a sua disposição mental para o bem, ele vai ter o poder de cura. Tudo estará relacionado com a sua capacidade moral. Voltando ao princípio anterior, toda a influência magnética de uma pessoa nessas condições precisa ter a sintonia do receptor. Portanto, o que é fundamental vocês entenderem é que qualquer mal que lhes sobrevenham, oriundo de encarnados ou desencarnados, estará intimamente relacionado com a sintonia que vocês estabelecem com essas individualidades, encarnadas ou desencarnadas. Quando alguém fala, mas eu não sabia, nem conheço, não sei da onde vem, como pode ter acontecido, são dúvidas que não tem nada a ver com sintonia. A sintonia, ela é estabelecida pelo medo, ela é estabelecida pelos próprios sentimentos ruins que a colocam na mesma condição da entidade que está operando aquele mal. E não necessariamente do conhecimento que tenho com aquela pessoa. E aí o Espiritismo nos traz uma informação importante, que tira aquele aspecto de impossibilidade de defesa e elucida-nos que somos os autores daquilo que nos é endereçado. Não há, então, uma fórmula de ataque à nossa integridade que não seja pela autorização que nós damos através da sintonia. Quanto aos talismãs, em todas as religiões há símbolos, signos, das quais as pessoas que os possuem ou passam a ter uma representação específica de autoridade naquela religião, ou então supostamente gozam de um poder. No próprio cristianismo dogmático, o símbolo da cruz é um identificador daquela vertente cristã. E quando benzido, passa a ter um significado maior, que alguns remetem à proteção, a isso ou aquilo outro. Contudo, voltamos à lei da sintonia, aonde, por uma espécie de um efeito placebo,
A pessoa que porta um símbolo, uma medalha ou um objeto qualquer, passa a acreditar que está livre disso, está livre daquilo, e com isso ela faz o quê? Entra em uma sintonia que não permite o acesso de entidades malfazejas. E caímos novamente na sintonia. Então a sintonia é a causa. O talismã seria apenas um efeito placebo para solidificar naquela pessoa em questão a coragem de se manter numa determinada sintonia, muito embora isso nem sempre aconteça. É dessa forma que compreendemos, é que os espíritos nos orientam acerca da questão de talismãs e daqueles ditos feiticeiros. Bênçãos e maldições seguem o mesmo princípio. Quando alguém abençoa, por ser uma conduta bem aceita socialmente, a pessoa abençoada se mantém numa sintonia agradável. Desta forma, ela acaba sendo um receptor perfeito da onda fluídica emanada naquela bênção. Se é uma maldição e a pessoa, por medo ou por ódio recíproco, entra em sintonia, a maldição alcança em um nível qualquer. Então observem que em todos esses elementos nós temos o princípio da sintonia e temos o princípio da emanação fluídica, que é o princípio magnético, que nós temos aqui como exemplo o passe magnético. E tudo norteia-se nisso. São os nossos pensamentos, é a nossa cultura, a forma como fomos criados, que vai dar os característicos específicos do entendimento dentre esses vários símbolos, feiticeiros, talismãs, pactos, bênçãos e maldições. O Espiritismo, nesse contexto, ele apresenta um poder fantástico de regeneração da humanidade quando nos dá a condição de pensarmos por nós mesmos, de nos fortalecermos, por nos conhecer como espíritos imortais, fadados à perfeição. Há um estado psicológico na humanidade em que há um gosto pelo sobrenatural, na tentativa de se buscar um refúgio aonde não encontramos por uma determinada série de carências. Se as pessoas não nos dão todo o respaldo que desejamos, e nós sempre desejamos muito, há uma tendência a acreditarmos no maravilhoso e nos apegarmos a simbologias, nos tornando praticamente como crianças à espera do Papai Noel. Nós apenas substituímos a alegoria por um ser fantástico qualquer, que me ama mais que os demais, que me privilegia mais do que a outros, que deseja o meu sucesso até em detrimento dos outros. Pelo Espiritismo, sabemos que todos somos iguais, que para alcançarmos uma elevação espiritual que nos traga uma felicidade da qual ainda não conhecemos, necessário se faz fazermos cada um por si. Se elevando, entendendo e para isso estudando, amando mais que odiando, aceitando mais que reprovando.
E nos dias de hoje, cabe a lembrança que aceitar, amar, não é ser conivente com o caos que vivemos, bem lembrado na oração de Eliana. Devemos sim sermos rigorosos contra a ociosidade, disciplinadores contra a imoralidade, educadores contra a licenciosidade. Mas entendemos que todos nós estamos no mesmo patamar. O mesmo patamar evolutivo que nos permite ombrearmos lado a lado a senda da caminhada evolutiva. O sucesso é inevitável. Todos nós chegaremos lá. As religiões, as filosofias são apoios para que nós tenhamos aonde nos sustentar ao longo de nossa caminhada. Elas nos bastam. Criar alegorias nos embaralham ao longo dessa vida e acabamos tropeçando nas próprias criações. Sejamos fortes, sejamos corajosos e encaremos a vida de frente com fé e amor e uma força maior que nos conduz, nos rege e nos ilumina. Paz e bem a todos.